Então, muito bem, nessa aula aqui eu vou mostrar para você como que você melhora a tua margem de contribuição e com isso melhorar ainda mais o resultado final da sua empresa. Olha só o que acontece, se você já viu as aulas lá do simulador de lucro, né, a aula onde eu explico sobre o simulador de lucro, você percebeu que o aumento de preço ele é onde você vai conseguir melhores resultados para a tua empresa, tá? E quando eu digo resultado, estou dizendo o lucro líquido do seu negócio, tá? Lucro de fato, quando você aumenta o preço de venda, beleza? Só que você não vai pegar, por exemplo, você vende um produto aí a R$100 e você entendeu que aumentando o preço é o melhor dos mundos, agora você vai vender a 200. Você não vai fazer isso porque você vai espantar seus clientes e você pode ter um péssimo resultado fazendo isso, tá? Então, como que a gente faz isso de forma estratégica, tá? Gradual e da forma correta, tá? Para que você não espante seus clientes, tá? E mesmo aumentando o preço, você tenha melhores resultados. A gente usa uma técnica chamada incremento marginal, tá? Tem duas formas aí que eu gosto de mostrar que você pode fazer este aumento de preço e assim você não assuste sua clientela, continue vendendo bem, tá? E com isso você até entende qual que é o ponto crítico ali, né? Até quanto a minha clientela aceita pagar por determinado produto ou determinado serviço. Aqui no exemplo a gente vai falar de venda de produto, tá? Mas se você é prestador de serviço, tá? É a mesma situação, é a mesma lógica. Se você pode ver aqui que os indicadores são praticamente o mesmo, o que muda é o custo da mercadoria vendida, você vai colocar aqui o custo total do seu serviço, ok? Então vamos lá. Aqui no nosso exemplo, a nossa empresa fictícia, eu vendo microfone de lapela, tá? O custo da mercadoria vendida deste microfone de lapela, ele está em R$25. Lembrando que custo da mercadoria vendida tem embalagem, tem diversos outros custos que envolvem esse meu produto, tá? Então eu calculei e eu cheguei no valor de R$25, ok? Você tem lá a planilha, você tem as aulas lá que explica isso, tá? A gente tem aqui também as nossas alíquotas, que é os percentuais que irão incidir sobre o seu preço de venda, sobre as suas receitas, tá? E aí tem imposto sobre a venda, tem comissão, tem taxa de cartão, taxa dos marketplaces, enfim. Aqui para o nosso exemplo, a gente encontrou um total de 20%. E para esse produto, eu quero uma margem de contribuição de 20%. Então, eu calculei o meu preço de venda, tá, com esses dados e eu tenho aqui um preço de venda de R$ 41,67. Aqui na prova, aonde eu faço a verificação para ver se está tudo certinho. Então, o total dos meus custos variáveis, que é a soma do custo da mercadoria vendida mais as deduções, né, os percentuais, deu um total aqui de R$ 33,33. O meu lucro bruto, que é a minha margem de contribuição, tá? Que é o lucro bruto igual a margem de contribuição, que é preço de venda menos os custos variáveis igual o meu lucro bruto de R$ 8,33. E aqui está a nossa margem, tá, de 20%, que é a margem que a gente deseja. Então, o preço está correto, está tudo certinho, maravilha. Outro dado importante. Eu vendo por semana, tá? Olha só, aqui é por semana, porque o período que eu vou testar é na semana, tá? Então, eu vendo aqui 1.000 unidades por semana desse produto. Tá aqui os dados do produto, aonde eu vou aplicar um incremento marginal para melhorar a minha margem de contribuição e com isso melhorar o resultado final da minha empresa, tá? Então, vamos começar aqui fazendo o nosso incremento marginal. Eu quero fazer um incremento marginal de 5% nesse primeiro período de teste, tá? Onde eu vou aumentar o meu preço de venda. Então eu vou aumentar 5% a minha margem de contribuição. Se eu aplicar 5% sobre esses 20%, a minha margem de contribuição vai para 21%. Tá? Para você ver que está correto, eu tive um aumento aqui na margem de 5%, tá vendo? Vou até marcar aqui de amarelo. Tá, aumento na margem de 5%, tá? Eu não coloquei, você não vai colocar 25%, o cálculo certo é você jogar lá os 5% em cima da margem anterior, tá?
O meu preço de venda agora ele foi para R$ 42,37, tá? Então, neste caso aqui, eu tenho um lucro bruto de R$ 8,90, ok? Que me deu aqui o aumento de 5%, que foi o incremento que eu tive aqui. Um aumento na margem de 5%. Fiz esse incremento, rodei, botei para vender. E aqui no meu exemplo, eu continuei vendendo as 1.000 unidades, tá? Continuei vendendo 1.000 unidades. Eu não tive nenhuma variação no meu volume de venda. Ou seja, o cliente nem reclamou. Continuei vendendo o produto, tá? No período seguinte, eu vou incrementar mais 5%. Aqui no exemplo, se eu incrementar mais 5%, vou ter que aumentar aqui para 22% a minha margem. Agora o meu preço de venda passa a ser R$ 43,10 e o meu lucro bruto de R$ 8,33 ele passou para R$ 9,48, tá? Eu tive agora um aumento total aqui de 10% na minha margem, tá? Botei para vender. Dentro desse período que eu estou analisando, continuei vendendo as minhas 1.000 unidades. No período seguinte, eu vou acrescentar mais 5%. Mais 5% nesse caso vai para uma margem de 23%. Olha só. Agora eu vou cobrar, ó, tá vendo a diferença que é quase imperceptível aqui no preço de venda? Ó, de R$ 43,10, agora eu estou praticando R$ 43,86. Mas olha para quanto que foi o meu lucro bruto aqui, ó. De R$ 9,48 para R$ 10,09. No próximo período, ou na próxima semana, aqui a gente está falando de semanas, né? No período 4, eu vou acrescentar mais 5% no meu preço, na minha margem de contribuição. Agora de 23%, a minha margem de contribuição vai para 24%. E o meu preço de R$ 43,86 foi para R$ 44,64. Só que o que acontece? Agora eu não vendi mais 1.000 unidades. Eu vendi 990 unidades. Eu tive 1% de variação de queda, tá? No meu volume de vendas. Tá? 1%. 1% pode ser muito para muitas pessoas ou pode ser pouco para algumas pessoas. Como é que você vai entender se isso foi muito ou se foi pouco? Para aqui, a gente já vai ver como é que a gente faz também uma melhor verificação disso aí, tá? Então, no quinto período, eu incrementei mais 5% na minha margem, agora a minha margem foi para 25%. Então, agora o meu preço de venda está em R$ 45,45. O meu lucro bruto, ele agora está em R$ 11,36. Ou seja, passei de R$ 8,33 para R$ 11,36. Eu tive um aumento na minha margem de 25% no total, tá? Até aqui. Só que o que aconteceu aqui no nosso exemplo? Agora nossas vendas caíram, o volume de vendas, antes eu vendia 1.000 unidades, agora eu vendi 890 unidades. Eu tive, no total aqui, ó, das 1.000 unidades até agora, eu tive uma queda de 11% no volume de vendas, tá? Então, uma forma bacana também é você fazer um acompanhamento dos resultados da sua empresa. Então, aqui, ó, olha só, aqui a gente tem uma simplificação da DRE, tá? Do demonstrativo de resultado, mas aqui a gente está só calculando só este produto aqui, que é o microfone de lapela, tá bom? Então, aqui, ó, na semana 0, que é o preço atual aqui, onde a gente cobrava R$ 41,67, eu vendia 1.000 unidades, ok? Por semana, tá? Então, entenda aqui, ó, aqui tá semana 1, semana 2, semana 3, tá? Aqui tá período 1, período 2, período 3, porque você pode fazer isso aqui de acordo com o período que você quiser fazer essa análise, tá? Você pode fazer isso de semana após semana, ou você pode fazer isso a cada 2 semanas, a cada 3 semanas, ou a cada 30 dias, tá? A cada um mês. Aí você que define qual período que você quer fazer essa análise, ok? Aqui, para exemplo, a gente está fazendo baseado na semana, tá? Então, a cada semana eu tinha, por exemplo, a gente vendia 1.000 unidades desse microfone, tá? Então, ó,
Na semana 0, a gente normalmente fazia essa receita de R$ 41.666,67, o que dava uma margem de contribuição aqui de R$ 8.333,33. A gente fez aquele incremento de 5% na nossa margem e na semana 2 a gente passou aqui agora para uma receita de R$ 42.372, ou seja, teve 2% de aumento, tá, nas receitas aqui de um período para o outro, que nós estamos fazendo o teste, ok? E um aumento de um período para o outro na nossa margem de contribuição aqui de 7%, tá? Aqui na análise horizontal, ó. Então, da semana 0 para a semana 1, a nossa margem de contribuição ela teve um aumento de 7%. E aqui os 21%, tá? Da margem de contribuição. Olha aqui, ó. A gente fez um incremento de 5%. A nossa margem de lucro passou a 21%, né? A nossa margem de lucro bruto. E olha aqui. Tá? Na semana 2, a gente incrementou mais 5%, né? Sobre a nossa margem. Então, da semana 1 para a semana 2, a gente teve mais 7% de crescimento. Se eu for analisar desde a semana 0, aqui o crescimento é muito maior, ok? Na semana 3, o nosso faturamento também, da semana 2 para a semana 3, cresceu mais 2%. Só que olha como está a nossa margem de contribuição agora. Então, vamos continuar aqui. Já na semana 6, a gente teve uma queda nas nossas vendas, tá? Mas olha como que ficou o nosso faturamento. A gente teve 1% de queda, né? Aqui, ó, 1% de queda no volume de venda. Aqui, ó, na variação no volume de venda, a gente teve 1%. Ok? E aqui a gente consegue perceber isso. Só que olha como que está o meu faturamento aqui. Aqui na semana anterior, a gente faturou 43.859. Agora a gente faturou 44.196. Então, e a nossa margem de contribuição agora está em 10.607,14. Na semana 5, a gente fez um incremento de vendas aqui, só que caiu muito as nossas receitas, tá? Então, aí na semana 5, a gente teve aqui, de uma semana para outra, uma queda de 8%, tá? Aqui na planilha você está vendo que deu uma queda de 11%, porque a planilha está calculando, ó, a partir do primeiro momento aqui, que é o preço atual, ou o período 0. A gente poderia ter colocado aqui período 0, tá? Então, ele tá fazendo o cálculo em relação aqui ao primeiro dado que a gente colocou, tá? E aqui, ele está mostrando que teve uma queda de 8% em relação à semana anterior, a semana 4. Então, de R$ 44.166,43, agora a gente faturou 40.454, tá? Como que foi lá no primeiro período? Ó, lá no primeiro período, eu faturava 41 mil. Mas, como que ficou aqui a minha margem de contribuição? Como eu melhorei a minha margem, então, ainda assim, se eu quiser manter esse preço de venda aqui, eu ainda teria um pouco de vantagem. Se eu manter esse preço de venda aqui, que nós calculamos, vou voltar aqui, ó, de R$ 45,45, tá? Eu vou ter sim uma queda aqui nas minhas vendas, considerável, tá? Só que eu ainda consigo ter uma boa margem de contribuição, porque eu melhorei meu preço de venda, ok? Só que eu não sou bobo, o que eu vou fazer agora? Eu entendi que o meu público é sensível a essa faixa de preço aqui. Então eu posso praticar esse preço aqui de R$ 44,64, que eu vou continuar vendendo. Eu vou ter aqui uma boa margem, tá? Olha aqui, eu vou ter um bom faturamento, vou ter uma boa margem, tá? E minha empresa vai ter bons resultados. Então, posso praticar essa faixa de preço aqui, que meu cliente aceita pagar, apesar de que teve uma variação aqui no volume de vendas de 1% para baixo, tá? Menos 1%. Ok? Ou eu posso simplesmente pegar aqui essa faixa de R$ 43,86, onde eu mantive o volume de venda que já acontecia na minha empresa, né, para este produto, tá? Que mesmo assim eu ainda tenho uma boa margem, tá? Aqui, ó. Eu ainda tenho uma boa margem de contribuição, um faturamento bacana, eu tive um crescimento aqui bacana no meu faturamento, legal? E um incremento bacana aqui na minha margem.
de 8.333 para 10.087. Eu posso manter isso aqui e melhorar muito a minha margem de contribuição e melhorar o resultado final do meu negócio, tá? O lucro da minha empresa. Aqui eu tenho duas opções, duas decisões que eu posso manter, tá? Eu, para exemplo, aqui eu vou manter essa aqui, eu vou vender a 44, vou vender a R$44 porque eu tenho bons resultados, 1% aqui de queda não foi muito expressivo para mim, tá? Na minha opinião, ok? Para este produto. Por quê? Porque ainda assim eu tenho um bom faturamento e eu tenho uma boa margem. Então entendeu como é que faz aqui? Você vai fazer isso por período, tá? Ou por semana, 1, 2 semanas, 3 semanas ou por mês, e ir acompanhando o volume de venda, né? E acompanhando aí as suas vendas, como que elas estão se comportando, tá? A cada incremento que você faz. Olha só que interessante. Pode acontecer, dependendo do produto que você vende e da forma como você se posiciona, que as suas vendas aumentem, tá? Em questão de volume de venda, porque pode ser que o cliente enxergue por causa do preço que aquele produto ele é um produto ou um serviço com valor agregado maior, entendeu? Pode acontecer isso. Que é o caso de um amigo nosso, uma loja de roupa feminina, que ele aplicou aumento de preço, aí ele começou a vender, porque até então, quando ele cobrava ali R$100 na peça, a peça mais cara dele, se eu não me engano, era R$100, algo desse tipo assim, era algo assim, em torno de R$100, ele não vendia nada, e quando ele aumentou o preço, ele começou a vender, e a loja dele cresceu, e ele fez muito dinheiro com isso, e vem fazendo muito dinheiro, né? Ele e a irmã dele, que são sócios no negócio. Agora, qual que é a outra forma que você pode aplicar um incremento marginal, tá? Como é que você pode melhorar a sua margem de contribuição, melhorar o resultado da sua empresa, tá? Aumentando o preço de venda. A outra forma é essa aqui. É você fazer os incrementos diretamente sobre o preço de venda. Em vez de você fazer o incremento sobre a margem, você faz direto sobre o preço de venda. Então eu vou fazer aqui para você ver. A gente vai usar os mesmos dados do nosso microfone de lapela para este exemplo, tá? Coloquei aqui em cinza aqui para ficar mais bonitinho. Então vamos lá. Então, mesma situação, você vai escolher o período e você vai fazer o incremento. Aqui no caso, eu quero fazer um incremento de 5% sobre o preço de venda. Se eu aumentar em 5% o meu preço de venda, agora de R$ 41,67, eu vou praticar um preço de venda de R$ 43,75 e olha como que fica aqui a minha margem de lucro bruto, ou a minha margem de contribuição. De 20% foi para 23%. Eu tive um aumento de 14%. Aqui para o nosso exemplo, vamos dizer que eu mantive o meu volume de vendas aqui na semana de 1.000 unidades. E você vai fazer isso para o próximo período. E você vai fazer isso para o próximo período, e para o próximo período, e para o próximo período, tá? E para o próximo período. Ok? Aí aqui para o nosso exemplo, vamos supor aqui que no primeiro período eu continuei vendendo 1.000, no segundo período também. No terceiro período aqui, a um preço de R$ 48,00, eu continuei vendendo, tá? Só que chegou aqui em R$ 50,00, as minhas vendas caíram, de 1.000 foi para 990. Mesma situação. Aqui, em R$ 53,00, as minhas vendas caíram para 850. Falei, nossa, tá. Então, eu nem vou continuar aqui no próximo período, porque aqui eu vi que caiu bastante as minhas vendas, isso vai, com certeza, isso vai impactar. Então, eu entendi que aqui, até R$ 48,23, o meu público, ele aceita pagar numa boa, tá? A partir de R$ 50,65, uma parte já não aceita esse preço. Aí você vai ter que analisar. Realmente foi por causa do preço? Porque seu concorrente está cobrando mais barato? O que aconteceu? Só que você vai ter que fazer aquele acompanhamento, né? Ver como que se comportaram as suas receitas, ver o quanto que você teve de aumento na sua margem de contribuição. Fazendo esse tipo de incremento, período após período, de forma gradual, você vai entender qual que é o preço máximo que você pode praticar de determinado produto ou categoria de produto, tá? Ou de serviço. E com isso, você melhora muito mais a sua margem de contribuição, melhora as suas receitas e melhora também
o resultado final da sua empresa. Então espero que tenha gostado dessa aula. Eu vou ficando por aqui.